Boa noite a todos, queridos turismólogos, amigos do trade turístico. Nós estamos aqui em mais uma live da BB Tour Nacional pelo nosso Instagram. Queremos muitos seguidores conosco, porque nossos assuntos são de grande importância para o turismo brasileiro. Nessa live nós temos duas convidadas muito especiais que eu vou apresentar para vocês, que é a Kelly Teixeira. E temos também a Silvia Cabral, também, que vocês vão conhecê-la em breve. E nós temos, assim, o nosso, os temas, é um assunto que nos instiga bastante a gente pesquisar, é assunto de qualquer roda de turismólogo, é o assunto que nós vamos trabalhar hoje, né? Que nós já aqui combinamos que esse é só um esquenta, para esquentar o nosso assunto, a gente vai começar a falar e com certeza nós vamos fazer uma live bem interessante, né, para outra ferramenta que possa nós convidarmos mais pessoas de importância para esse nosso assunto, né? Então, o nosso assunto nós escolhemos hoje como é que está a questão da formação no turismo, né, diante da pandemia. Claro que a gente tem que pensar um pouquinho no passado, um pouquinho no presente e o que nós queremos para esse futuro. A oferta de, vamos dar umas palavras-chave aqui, né, Kelly? A oferta de formação, a questão de demanda para esse eixo do turismo, hospitalidade e lazer, as competências operacionais, as habilidades. Queremos também falar um pouquinho da política de acompanhamento desses egressos aqui no mercado. E claro que a gente vai ter que envolver a academia, né? Mas também queremos envolver a iniciativa privada do trade turístico, onde que nós vamos, exatamente onde que depois da formação nós temos que ser empregados nesse mercado, né? E nós queremos envolver a academia, queremos também estar junto com o poder público, né? E também com todos os professores, docentes e tudo mais. É um momento que nós estamos aqui envolvidos com a Organização Mundial de Turismo, estamos muito envolvidos com o Ministério do Turismo, né? E participamos também, eu quero agradecer também a Kelly, que é a nossa coordenadora do GT de comunicação do Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer, que nos oportunizou, né, para que a BB Tour pudesse também colocar, ter a sua visão, né, com relação aos cursos de formação de nível técnico. Mas eu vou apresentar a Kelly, eu acho que é super importante, a nossa querida Kelly Teixeira, ela é turismóloga da Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em gestão em mercadológica, em turismo e hotelaria pela USP, ela é mestre em direção e planejamento de turismo pela Universidade de Santiago de Compostela, né, da Espanha, e ela tem uma vasta experiência em docência também e coordenação de cursos de graduação em turismo. Hoje ela está atuando na educação profissional, no Departamento Nacional do SENAC, e ela tem colaborado muito para esse desenvolvimento de cursos técnicos e profissionalizantes no segmento do turismo. Ela tem atuado também em projetos, em programas educacionais voltados à formação integral, à inclusão social, à ampliação da escolaridade e à qualificação profissional e geração de renda, né, que é exatamente o nosso foco. Né? Quando os cursos do turismo iniciaram, exatamente vieram por demandados da iniciativa privada, porque sentiam que teria que ter um profissional especializado para desenvolvimento dessas atividades, né? Que seja na agenciamento, na hotelaria, nos eventos, nos transportes, nos parques temáticos, ou seja, nós temos que ter profissionais para atuar nesse mercado, principalmente na área do planejamento, que é o caso do bacharel em turismo, né? Então, Kelly, eu te dou a palavra, fique muito à vontade, é uma conversa, né? E a gente vai ter, então, nesse momento, a oportunidade de te ouvir e toda a tua experiência que tu vem trabalhando. Ah, obrigada, Leonora. Obrigada. É um prazer. Queria agradecer imensamente o convite da BB Tour, o seu, né, na sua presença, e também a parceria com a professora Silvia, né? Porque isso aqui, na verdade, o intuito é a gente fazer uma conversa, um diálogo, fazer reflexões, trazer reflexões para esse momento, né? Um momento que é um momento bastante complexo e entender como é que fica a formação em turismo, independente dos níveis, se a gente está falando aí da educação profissional, nos níveis de qualificação profissional técnico, a gente está falando da educação superior, que forma praticamente os turismólogos, né?
falar nesse momento sobre a formação em turismo, ela é desafiadora, né? Principalmente porque a gente sabe, senso comum, que o turismo certamente foi um dos setores mais gravemente impactados pela pandemia, né? E especialmente porque a gente não sabe e quando será essa retomada de atividade. Vocês estão me ouvindo bem, Lenora? Sim, muito bem. Ah, ótimo, porque a gente fica conversando. Enfim, e nesse sentido, é complexo discutir a formação profissional, a formação dos turismólogos, no momento em que a gente não tem certeza ainda de como é que será esse futuro do turismo. Mas é importante a gente fazer uma menção, né, de que, independente de qualquer questão, o turismo ele é um segmento altamente intensivo de mão de obra. Né? A estimativa, por exemplo, dos últimos dados que a gente tem do IBGE, né, que são 2 milhões de postos de trabalho no Brasil. Né? E isso, a parada total da cadeia produtiva do turismo, né, impacta diretamente na manutenção desses empregos ou até mesmo, né, na forma de contratação. Né? Porque muitas pessoas dependem da atividade de forma direta ou indireta para gerar a sua renda. Então, falar um pouco da formação de professor, de turismólogos, eu já estou aqui no meu lado pedagógico falando mais alto, e eu falei que não, falar um pouco da formação de turismólogos, de profissionais de turismo, sem perpassar por essa questão do contexto atual, é tapar os olhos, né? E isso a gente tem que sempre tomar cuidado e discutir que a formação das pessoas, novos profissionais ou aprimoramento dos profissionais que já estão atuando hoje, também perpassa por essa questão das pessoas que foram impactadas, né? Ou já perderam seus empregos, ou, como eu disse, já tiveram seus contratos modificados. Isso porque, pelo que eu estava lendo recentemente, assim, já de perdas do setor, o setor estima algo em torno de 120 bilhões de reais. Isso hoje. E a expectativa é que isso aumente ainda um pouquinho mais, né? Chegue a cerca de 160 bilhões de reais. Ou seja, uma perda bastante significativa quando comparada com os anos anteriores. Ó. Acho que gera em torno de 30%, enfim. Mas apesar desse cenário todo adverso, eu particularmente sou uma pessoa otimista, né? E acredito que a gente tem que confiar na capacidade de recuperação do setor, porque eu acho que ele tem isso, né? Que mesmo considerando todas as dificuldades operacionais e financeiras, ele tem uma capacidade de adaptação rápida. Isso a gente tem acompanhado pelas crises anteriores, né? Todo momento de crise também demanda mudanças. E mesmo que a gente não tenha aí uma estimativa real de quando as viagens vão retornar, quando o turismo vai retornar, né? Eu acho que essa pergunta até de R$1 milhão, né? Pergunta do 1 milhão. Quando que volta? Sim. Né? A gente sabe que tem estudos e diversas pesquisas, né, pelo que a gente tem lido, que já fazem previsões, né, de como que isso vai ser. E a gente que isso gera em torno de 12 a 24 meses, que ocorra de maneira faseada, né, por partes, quer dizer, inicialmente nós vamos ter um fomento das viagens nacionais, e isso vai ser muito bom para o turismo brasileiro, tanto no que se refere principalmente a viagens de curta distância, que a gente pode fazer de carro, e até chegar às viagens aéreas, né, para destinos como o Nordeste, que já o mercado está com essa forte de que já para o verão deste ano a gente já consiga fazer algum movimento. Até chegar, então, a questão do turismo internacional, do turismo tradicional, como a gente conhece, mas esse sim é um pouco mais delicado, porque tem toda a questão da imunização, que a gente não tem também como precisar, mas a gente tem uma expectativa breve, e da liberação de fronteiras. Né? Então, por que eu estou falando disso tudo? Assim, só para contextualizar, estou trazendo reflexões, como eu disse, eu acho que a proposta dessa conversa é a gente trazer reflexões para poder debater, e falar que tudo isso, né, que essa questão toda vai depender também da disponibilidade de serviços. E quando eu falo de disponibilidade de serviços e de profissionais, eu não estou falando só de que se os hotéis estão preparados, se a rede de alimentação está preparada, eu estou falando também
Até porque eles estão se preparando. A gente tem recebido muitos e muitos materiais de associações e organizações que mostram protocolos e boas práticas para vários segmentos, desde o segmento de hospedagem, por exemplo, até o segmento de alimentação e até mesmo, se a gente for pensar, a questão da aviação, né, que foi severamente impactada também. Acho que todas as atividades em geral. Então, por que eu estava falando disso tudo? Porque a gente precisa pensar, né, refletir. Falamos de uma intensiva de mão de obra, e isso independe do nível de escolaridade, né? E é uma atividade também que permite envolver empresas de todos os portos, né? E principalmente micro, pequenas e médias empresas. Então, a gente está falando de profissionais que muitas vezes são autônomos ou trabalham ou têm a sua microempresa, né? A sua MEI. E que a gente está atravessando um momento de virada, né? E essa virada demanda também um novo formato de negócio. O turismo, como a gente conhece hoje, talvez não seja, e provavelmente não será o turismo de amanhã, né? Uma das questões mais características disso tudo é o turismo massivo, aquele turismo de aglomeração, talvez ele vá perdendo espaço para novos destinos, o surgimento e aparecimento de novos destinos e produtos mais sustentáveis, né? Mais atentos às questões protocolares e sanitárias, que valorizem os negócios locais e que fomente, né, a geração de emprego, um aumento de postos de trabalho, nessa perspectiva mais sustentável, digamos isso. É claro que tem algumas coisas que a gente vê, né? Não sei se, fazendo um parênteses aqui, outro dia eu estava lendo uma reportagem que 7 mil pessoas se inscreveram para sentir o que é voar novamente no Taiwan. O avião nem ia decolar, ia ficar no chão, mas as pessoas queriam sentir essa experiência de novo. Parece uma loucura, mas assim, são experiências, e isso vai vir em tona, né? Vai vir à tona, cada vez mais de ter experiências diferenciadas. Sim. E, claro, novos modelos de negócio demandam novos profissionais, né? Isso perpassa, obviamente. Os profissionais hoje, que já atuam hoje, eles certamente precisarão se aprimorar, e os novos profissionais, a gente tem que pensar que perfil de profissional é esse, né? Que perfil é esse para esse novo normal, que outros chamam de novo anormal. Para alguns é o novo normal, e para outros é o novo anormal. Então, isso perpassa certamente pela qualificação e pela capacitação de profissionais que sejam mais atentos a essa tendência, né? Essas novas tendências. E talvez profissionais que tenham um cunho um pouco menos operacional, que hoje é muito tradicional no nosso segmento, né? E tenham profissionais, que eu estou falando, quando eu falo de operacional, eu estou falando basicamente daquelas questões extremamente técnicas, né? Mas que também tenham outras competências, né? Eu estou falando das competências protocolares, sanitárias, mas eu estou falando também das competências ou habilidades socioemocionais, né? Que a gente costuma falar na educação das soft skills, né? Que são essas habilidades para o século XXI. Isso, na verdade, já era uma coisa muito marcada nas formações de turismo, né? Nas ocupações de turismo. Trabalhar com flexibilidade, ter comunicação, colaboração, atitude sustentável. Isso já era alguma coisa anterior ao momento da pandemia. Mas a pandemia, eu acho que só trouxe isso com mais força à tona, né? Potencializou essa necessidade de que os profissionais não sejam só qualificados tecnicamente, mas que eles também estejam preparados com essas habilidades do século XXI, né? Sobretudo no que a gente está voltando a falar aqui, de atitude sustentável, colaboração, porque isso tudo ficou muito evidente, a necessidade da gente trabalhar com essa perspectiva mais transversal, mais flexível, né? E por que eu estou falando isso tudo? Porque para além dessas questões todas que eu já comentei, né, dos perfis, isso se revela também numa necessidade de que as instituições de educação comecem a olhar para si mesmo, para a formação. Será que eu estou formando o profissional efetivamente que o mercado quer? Porque, por exemplo, a gente tem um velho debate, até polêmico aqui, que a gente costuma brincar, né? Ah, não, o mercado turístico não reconhece.
será que não reconhece mesmo essas posições, né? Será que as posições, ou a gente que não está formando exatamente o que o mercado quer? Isso é um hiato aí, né, na questão da formação em turismo. É recorrente, os meus colegas turismólogos certamente vão considerar o que eu estou comentando, mas a gente também tem que pensar nessa questão de que perfil é esse, né? Que perfil é esse que o mercado quer? Isso só é possível fazer se a gente dialoga, né? Se a gente, enquanto instituição de formação, e aí eu vou falar muito em função do SENAC, né? Trabalho hoje no SENAC, Departamento Nacional, e está presente no Brasil inteiro, e tem um lugar, tem um reconhecimento dentro da formação em turismo, claro que muito na educação profissional, mas também na educação superior, né, que é esse desafio de que a gente tem que estreitar as relações com o mundo do trabalho, para construir os currículos, olhar para fora e voltar para dentro, identificar as competências profissionais que o mundo do trabalho demanda e trazê-las para o centro do currículo. Os currículos, perdão. É o que a gente tem tentado fazer hoje, os nossos esforços são feitos nesse sentido, né? A gente tem hoje estratégias para a escuta do mercado, a gente realiza fóruns setoriais, e essa preocupação eminente de trazer, né, de fora, como eu disse, questões, identidades e comportamento e competências e fazeres profissionais para a formação em si, para que isso efetivamente corrobore em profissionais mais aderentes ao que o mercado demanda, né? A gente citou muito isso, inclusive, Lenora, nesse trabalho que a gente fez lá para o MEC juntas, né? Participamos da atualização do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Quando a gente dialoga com os nossos que estão aí no setor produtivo, a gente ouve muito isso, né? O menino sai da escola e não tem muita experiência. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Sim. E outra coisa, eu queria até te dizer assim, eu tenho uma pesquisa assistindo lives de um amigo, ele disse assim que nós temos hoje no Brasil 8 milhões de alunos no ensino médio, né? Isso, quando a gente tem esse número, né, a gente entende que essas pessoas todas serão os futuros profissionais. Então, eu fico te perguntando até, Kelly, qual seria a atratividade, como nós deveríamos manter essa atratividade para o interesse desses alunos, de pessoas, para o mercado, para a formação na área de turismo, né, para atender o mercado. O que tu imagina, assim? Então, assim, uma coisa que fique claro, né, que acho que seria bom a gente pensar. A primeira questão o turismo não vai acabar, né? A gente sabe que ele vai se modificar, mas acabar não vai. Então, assim, a gente precisa, enquanto pensar nas informações que sejam atraentes para o jovem e para as pessoas interessadas em atuar na área. E isso só é atraente quando você traz para dentro das formações realmente aquilo que é como se fosse uma etapa prévia daquilo que ele vai fazer lá fora, efetivamente, trabalhando. Ou seja, introduzir nos currículos competências profissionais onde ele tenha durante o curso, a capacidade, nem a capacidade, acho que me expressei mal, a oportunidade de realizar projetos, de fazer e estar engajados em atividades que efetivamente se traduzam em onde ele possa mostrar e desenvolver competências que assim o faria, como se fossem atividades simuladas, visitas. Essa aproximação entre formação e mundo do mercado, independente da estratégia pedagógica utilizada, ela é o que efetivamente pode deixar os cursos mais interessantes, menos generalistas, mais próximos da prática profissional e do mundo do trabalho. Perfeito. Nós temos uma pergunta, Kelly, da também professora, né, mestre, doutora, da Zezé, Maria José Jareta, de São Paulo, e ela pergunta assim, qual seria o mercado, né, que nós estamos falando aqui, né? Por que essa atividade é muito dinâmica e tal, e o mercado, e que conhecimento técnico nós deveríamos oferecer, né? E realmente é que mudou muito, né, Kelly? Mudou tudo agora. Exato. Agora... A gente está
Eu não vou nem entrar, porque eu acho que a professora Silvia deve comentar isso, mas por isso que eu falei, o histórico da formação de turismo, ela tem aí um histórico delicado, né? Eu me lembro, por exemplo, que existiam antigamente vários cursos em turismo, ou no máximo em hotelaria. E esse mercado, grande mercado, turismo e hotelaria, ele foi se fragmentando em mercados em nichos específicos, né? Nichos como a gastronomia, como eventos, né? Como a própria hotelaria. Então, a cadeia produtiva do turismo, elas são vários mercados, na verdade, ou nichos de mercado. Então, quando eu falo, que mercado é esse? Eu estou falando de todos eles, eu estou falando que é o profissional que está. Quando eu estou falando da formação em turismo, eu estou aqui pensando em algo que transcende o turismo meramente, viagem meramente dita. Estou dizendo tudo aquilo que compõe a cadeia produtiva. Né? São esses mercados, conhecimentos técnicos operacionais, atendimento, acolhimento, sempre vão ser transversais. Né? A hospitalidade sempre vai ser transversal e importante nessa formação. Mas eu estou indo um pouco além. Eu estou indo um pouco além do técnico, sim, o saber fazer, que isso é fundamental. Eu estou indo em competências e habilidades que muitas vezes perpassam questões comportamentais. Eu estou indo em uma questão, eu estou vislumbrando questões de que eu estava comentando, né? Quando eu falo comportamentais, eu estava me referindo aqui, volto a dizer, as habilidades, né, socioemocionais, que é uma questão da comunicação, a um pensamento crítico, né, a questão da atitude sustentável, colaborativa, isso é muito mais comportamental, é o sujeito ser trazido para o contexto do trabalho, né? E outra questão, né, gente, que não comentei, mas a gente está falando do mundo 4.0. E os recursos virtuais, hoje em dia, os recursos digitais, eles têm que perpassar também as formações. Isso ficou muito evidente agora no contexto da pandemia, né? Hoje, os principais museus, algumas cidades, inclusive, já é possível fazer visitas completamente virtual. Isso muda a experiência do turismo. Hoje eu posso entrar no Louvre, selecionar as obras que eu tenho mais interesse, conhecê-las, e quando eu efetivamente estiver em Paris, por exemplo, eu vou lá e escolho aquelas que eu já tive uma experiência anterior. Isso não é novo, isso já existia, mas isso vem ficando cada vez mais forte e mais forte, mais evidente no segmento turístico. Isso implica mudanças de paradigmas. E outra coisa, voltando aqui um pouquinho na questão da educação, claro que eu não cheguei a falar lá, a gente sabe também que a educação, o formato de educação que a gente conhece hoje, ele foi altamente modificado pela pandemia. A gente não está falando mais só da educação tradicional, dentro de sala de aula, com o professor ministrando conteúdos, digamos assim. A gente está falando de uma educação que vai caminhar para uma educação fortalecendo a educação à distância, uma educação remota e flexível. Não que uma coisa seja antagônica a outra, mas novos formatos, né, de educar estão aí aparecendo e se consolidando. E a tendência é que isso aconteça cada vez mais. E mais. Falar de um novo modelo de educação que reverbera certamente na formação de profissionais, perpassa também pela questão da formação docente. Como formar profissionais, como preparar profissionais que vão formar profissionais. Exatamente. E as próprias as universidades estão oferecendo cursos para professores, para o docente mesmo, se especializar cada vez mais na área tecnológica, porque as aulas vão acontecer dessa forma, né? Em AD, ou seja, a gente vai ter que estar utilizando, e muitos dos professores vão ter que se atualizar também para isso, para esse novo momento. E esses recursos digitais, né, planejar aulas em novo formato, em novas plataformas, isso requer preparar os docentes para fazer isso, né? Não é tão trivial, não é uma mudança de chave instantânea. Isso requer planejamento, requer estrutura avaliativa, enfim. Temos aí vários cenários e reflexões e contextos que impactam a formação de profissionais de turismo nesse contexto, nesse atual momento. Agora nós temos vamos chamar a professora Silvia Cabral, né? E queremos, assim, te agradecer muito, Kelly, pela tua participação, pela tua coordenação junto ao eixo de turismo e hospitalidade, para esse novo catálogo do MEC. Nós trabalhamos muito, vamos continuar trabalhando, né? Apesar Já ele sai, né? Se Deus quiser.
Sim, vai dar tudo certo e queremos agradecer muito a tua participação e te queremos num próximo momento também para que tu possa atuar junto conosco, né? Com toda a tua experiência, certo? Obrigada, Leonora. Eu agradeço aqui mais uma vez o convite. Estou por aqui. Tá, Tchau. obrigada. Nós vamos então chamar agora. Eu queria agradecer, tem muita gente nossa aqui, nossa, das seccionais. Nós estamos aqui com o Rio Grande do Sul, estamos com Pernambuco, Rio de Janeiro, Brasília, Sergipe, estamos com Ceará, Santa Catarina, Goiânia. Estamos com algumas autoridades muito importantes, que é o Carlos do Mário Nascimento também, que é da Federação dos Municípios e também hoje diretor do CNM, né, conosco, e porque nós acreditamos muito que essa formação desse egresso, né, dos bacharéis turísticos vão atuar de forma a desenvolver os destinos turísticos, né? Então, nós queremos muito nos preparar para esse novo momento que acontece. Né, Kelly, muito obrigada aí. E vamos então chamar Obrigada, gente. um beijo, obrigada. Vamos chamar a Tchau, professora tchau. Silvia agora. Tchau, tchau. Mas dizer para vocês que assim, ó, nós pensamos em fazer essa live com uma retomada desse assunto em seguida, para a gente trazer esse mercado que a gente fala, né? Mas trazer os dirigentes da associação, da BH, da BAV, da CNM, junto com o Mário Nascimento já está aqui conosco, a Marta Feitosa, para colocar exatamente isso, né? Que profissionais eles estão esperando para que a gente possa realmente dar satisfação, né? Para tanto para o aluno, para o egresso, como também para o contratante, né? Esse mercado. Porque as expectativas são muito grandes para nós nesse momento. E essa oferta de formação, entrando a Silvia, essa oferta de formação é fundamental neste momento. Né? E a gente sabe que nós estamos com alguns problemas que não são agora, que se agravaram não só com a pandemia, mas que os cursos de turismo, muitos cursos estão fechando, né? E existe essa divisão, né, por atuações. As pessoas hoje já dirigem especificamente para a área da gastronomia, que hoje tem, né, a graduação superior. A gente tem trabalhado muito com tanto o profissionalizante, mas também com esse curso de graduação, porque hoje é uma tendência, né? As pessoas hoje, dentro da nossa atividade, vão se hospedar, vão querer comer, lembrar de algum prato típico de uma cidade, de um país, e eles têm que serem preparados com muita arte. A tese dela, com o título, é a formação superior em gastronomia no Brasil e em Portugal. Então, nós estamos indo por esse caminho da gastronomia. E aí ela vai trabalhar, né, nesse trabalho dela, a parte de políticas, os perfis profissionais, as práticas curriculares. Ela coordenou também o curso de turismo, né, e hotelaria de 2002 até 2018, recentemente. E o curso de gastronomia, agora de 2010 até 2018. Ela é diretora do campus de Balneário Camboriú e Tijucas, né, da universidade, e ela é docente pesquisadora da universidade também. Enfim, ela tem uma ampla experiência na área de turismo, com ênfase nessa área, atuando com os principais temas dela, sempre foi hotelaria, o turismo, eventos, marketing e qualidade em serviços, né? Então, a Silvia hoje, ela é a nossa presidente do Fórum Nacional, né, de cursos de graduação pela BBTur, dentro da BBTur, Fórum. E hoje o Fórum Nacional foi uma conquista nossa também. Hoje nós temos assento no Conselho Nacional de Turismo. Nós estivemos juntas numa reunião no ano passado, onde ela apresentou toda a sua pesquisa. E houve um grande questionamento por parte do ministro, né, do Marcelo, como é que ele queria exatamente essa aproximação, né? Então, nós estamos aqui aguardando a chegada dela, nesse nossa live, para ela tomar esse assunto, né?
E ela vai agora falar um pouquinho, porque ela tem uma grande experiência nesse assunto. Chegou a Silvia. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Muito bem-vinda. Saudade dos nossos encontros, né? Agora serão dessa forma. Enfim, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem nesse momento aí de pandemia. E a gente tem que realmente estar discutindo e falando, porque só desta forma estaremos ocupando o nosso espaço. Quero parabenizar a Leonora pela iniciativa. A BBTur tem participado de várias lives, e isso é muito importante. Para eu dar início à nossa fala e até a continuidade da fala da Kelly, eu vou fazer um breve relato da nossa situação do cenário numérico em termos de cursos. A pesquisa na íntegra, todos poderão acessar na página da BBTur Nacional, que já foi enviado para lá. Então, hoje, no Brasil, nós contamos com cursos presenciais, bacharel, seja público ou privado, 146 cursos, tecnólogos, 103 cursos presenciais. À distância, 16 cursos turismólogo e 3 bacharel, e 2 de licenciatura. Por que é importante a gente estar falando nesse número? Porque serão esses cursos, principalmente, que terão que ter uma mudança de cultura, que terão que ter uma responsabilidade maior em continuar lançando profissionais e motivando a esses futuros profissionais a virem buscar a academia. E realmente, dentro de todo esse cenário, nós teremos que ter mudanças radicais. E, ao meu ver, a pandemia, ela antecipou uma mudança, mas a mudança se fazia necessária. Nós já estávamos, muitas vezes, aquém do próprio mercado. Nós não podemos estar esperando que o mercado lance. As academias é que têm que lançar inovações para que o mercado absorva e evolua. Ao meu ver, é isso que o mercado quer. O mercado quer que nós tragamos novidades, diferenças, certo? E aí, eu tenho aqui, elenquei aqui algumas questões. Primeiro, não dá mais para procurar a que dedo apontar. Quer dizer, todos nós temos uma responsabilidade. Todos nós temos uma culpa da situação, da formação, da procura e da oferta. Certo? Então, eu pergunto, para onde vamos? O que o mercado espera? A diversidade dessas formações, ela é saudável? Ou seja, técnico, tecnológico, bacharel, licenciatura. O mercado é que não valoriza ou nós é que não estamos formando o que o mercado quer? O mercado conhece quem é o turismólogo? E aí é que vem a questão. O que nós precisamos? Primeiro, as faculdades, universidades ainda estão sobre muralhas, ainda estão na sua redoma. E isso precisa ser quebrado urgentemente. E nós temos aí 2 gargalos que realmente são as competências, e quando eu falo em competência, eu estou falando em conhecimento mais habilidades, que gera a competência. E os perfis. Nessa pesquisa que eu desenvolvi, 2018 e 2019, o que é que se percebeu? Inclusive na minha tese, também nos cursos de gastronomia, que o perfil profissional apresentado nas páginas dos cursos, nos panfletos, enfim, não deixa claro. A gente, às vezes, percebe, até no meio da academia, que até muitos professores nem sabem a diferença entre o bacharelado, um tecnólogo ou uma licenciatura. E o técnico. Pois é. Se nós formos no próprio catálogo do MEC,
nós encontramos o curso de gestão do turismo receptivo, tecnólogo. Ele vai gerir ou ele vai operar? A gestão do turismo. Gestão do turismo em 2 anos e meio, gente, é meio mágica. Então, por isso é que eu chamo a atenção nesses perfis que, muitas vezes, o próprio professor vai para a sala de aula ministrar a sua disciplina, mas será se ele está linkando com o perfil aquele conteúdo? O que a gente olha nesses perfis é que muito apresenta onde atuar, como atuar, e não como atuar. Por quê? O onde atuar é o que chama atenção. Você pode atuar no spa, você pode atuar numa empresa importadora, você pode atuar, enfim, o glamour de onde atuar no perfil profissional. O perfil profissional tem que apresentar quais são as competências que ele vai adquirir ao fazer o curso. E não é o que nós temos, Leonora, muitas vezes, o perfil profissional substituir um flyer marqueteiro para chamar a atenção do aluno. Até tudo bem, cada página, cada curso pode ter o seu momento de chamada, o seu momento marketing, mas esse não é o perfil profissional, certo? E outra, que muitas vezes você percebe que o perfil profissional diz uma coisa e aí você vai fazer comparação com a matriz curricular. Nada a ver. Gestão e desenvolvimento do turismo. O aluno não tem uma disciplina de RH, não tem uma disciplina de gerencial, não tem uma disciplina de inovação, e aí começa a dar exatamente a situação, enfim, a própria confusão. A própria confusão, o mercado, ele vai remunerar um bacharel, porque ele sabe que aquele bacharel tem uma formação mais generalista, que é a que ele deve ter, porque ele está ali, em média, 4, 5 anos, enfim, ele vai remunerar, ele vai contratar um tecnólogo, porque ele sabe que esse tecnólogo ele vai mais para a linha específica daquela área, que é o que propõe o catálogo. A licenciatura, a pessoa fez a licenciatura em turismo, ele sabe que ele está se preparando para lecionar e não para gerir um empreendimento turístico. Então, eu vejo que o grande gap que nós temos é exatamente essa discussão. Já fizemos e temos experiências de algumas universidades que fazem exatamente esse exercício. Pega o perfil e faz com que cada professor se identifique naquele perfil. O que ele está colaborando para que aquele perfil seja atingido. Isso é de extrema importância. Porque então, estará todo o corpo docente caminhando para o mesmo eixo, para um mesmo objetivo, para uma mesma formação. Né? Eu não posso dar um conteúdo, mesmo que eu lecione em 2 universidades ou em 2 cursos e de 2 níveis diferentes. Eu tenho que ter esse up de saber qual é a formação. Temos aí também um outro desafio, que é exatamente o próprio MEC, o próprio Ministério. A própria, desde o processo de uma autorização do curso ao reconhecimento deste curso. A gente sabe que é um processo extremamente sério, é um processo de visita em loco, isso nós não temos em todos os países, o Brasil nisso ele tem uma rigidez, porém
essa visita ou essa liberação de qualquer forma de um curso apenas por recomendação faz acontecer o que nós tivemos na década de 90, que nós chegamos a ter mais de 600 cursos no Brasil, que eram cursos que não estou aqui fazendo nenhuma comparação uma a outra, mas eram cursos que não tinham a menor situação, condições de ser colocado dizendo que estava formando um bacharel. Não tinha uma estrutura de laboratório, não tinha uma estrutura no próprio corpo docente. Sim. E nós vamos passar por isso, porque nós temos aí alguns desafios, nós vamos ter aí uma desistência, um trancamento grande do nosso aluno, nós vamos ter uma adimplência muito grande, e nós vamos ter ainda o desafio de muito professor ter que pegar ou buscar 3, 4 disciplinas para complementar a sua carga horária. Exatamente. Eu sou professora de agência e daqui a pouquinho eu estou dando eventos. Ah, mas eu sou bacharel, eu tenho essa competência. Tem, mas terá tempo de se preparar. Como esses próprios cursos atuais, eu estou falando muito rápido. Não, tá bem. Nós já temos perguntas para ti, tem no nosso... Esses o pessoal está querendo fazer pergunta para ti aqui. Tá bom. Esses próprios cursos que hoje estão no mercado, eles terão sem tempo, esses professores, mais de se reinventar. O professor organizador de eventos, ele vai ter que, já ontem, orientar e ensinar um aluno a organizar um evento online. Online, claro. Um exemplo de muitas coisas que nós teremos. A atividade turística, ela vai ter que se reinventar. E nós, da academia, vamos ter que ensinar a reinventar. Então, o desafio desse corpo docente, ele vai muito mais além. Ele vai dentro de uma responsabilidade que acaba sendo quase que impossível mais tornar. Né? Com certeza. A nossa oferta, como já tinha que estar fazendo, e muitos já estão, mas a pandemia vai realmente cobrar isso, e temos que quebrar paradigmas. Nós temos que deixar de lado o que foi até ontem. Claro, respeitando os conceitos, a pesquisa, respeitando a ciência, mas nós temos que, de forma diferente, fazer com que esse profissional seja único, que é isso que o mercado quer. Ele tem que sentir a diferença de eu pegar um bacharel ou um tecnólogo e pegar o auxiliar de serviços que fez uma faculdade, tudo bem, mas que não é da área e está fazendo o nosso mesmo serviço. Então, nós temos o nosso diferencial. Nós temos que buscar. Nós temos uma pergunta, professora Silvia, da Carol Oliveira, de São Paulo, que ela pergunta assim, o que o Fórum está fazendo em prol dos cursos de turismo? O Fórum acompanha os problemas dos cursos de turismo no Brasil? O Fórum, Carol, na verdade, ele está em sua reestruturação. Nós passamos um tempo tendo mais apresentações, pois nós temos assento no Ministério do Turismo, e quando nós estamos no assento do Ministério, nós estamos falando nos cursos de turismo, nós não estamos falando em instituições, falando na classe. Temos um grupo do qual nós estamos buscando essas pesquisas, inclusive essa pesquisa que eu desenvolvi em 18 e 19 já foi em função do Fórum, inclusive por isso que a pesquisa está no site da ABB Tour Nacional, porque nós estamos
justamente trabalhando nesse mapeamento e nessa linguagem do qual a gente acabou de pontuar aqui os nossos depoimentos, na linguagem da importância dos cursos serem motivados e serem olhados com uma seriedade para que essa formação realmente faça diferença no mercado. Exatamente. Muito obrigada. Nós temos uma pergunta também aqui do Silvio Neto, que ele pergunta assim: o mercado de trabalho do setor de turismo demanda por bacharel em turismo, com formação mais propedêutica e humanista, ou pelo aquele de formação técnico profissionalizante. O que o mercado está procurando, entendeu? Eu acho que o próprio mercado ele desconhece muito da nossa atuação, entendeu, Silvia? Silvio, eu vejo assim, reforçando aquilo que eu falei. O mercado, assim como ainda há confusão nas próprias academias, não pelas instituições, mas pelo seu corpo docente, ainda faz pouca essa distinção do técnico e do bacharel e do tecnólogo. Tá? Nós estamos mostrando isso ao mercado. Mas eu vejo que nós temos duas frentes aí em que há sim espaço. Há espaço e há uma necessidade por parte da classe empresarial, daquele que tem uma formação mais específica, com mais prática, com mais operacional, e há uma necessidade também daquele com formação na gestão. Claro, como toda profissão, nós temos aqueles que tiveram êxito. Casos exitosos nós temos bastante que estão aí no mercado, e também temos aquele que também fez uma faculdade no ano passado. Então, nós não podemos nos balizar por esse nível. Mas eu posso colocar aqui até como Santa Catarina. Em Santa Catarina, nós temos muitos casos exitosos de bacharéis atuando, inclusive no turismo público, que se nós formos nos remover há 5, 6 anos atrás, era raro encontrar um bacharel nas secretarias de turismo. E hoje nós já temos bastante. Então, tem demanda, ou tem oferta para atuação de 2 profissionais. O que nós temos que desmistificar é um invadindo o outro, no sentido de não ter uma formação e, às vezes, está ocupando uma formação do qual a sua competência não está adequada. E concordo contigo, a Kelly também chegou a mencionar isso. Eu sou bacharel ainda do tempo que bacharel era de 5 anos. Né? E por conta do próprio mercado, por conta da própria economia das universidades, das faculdades, os cursos foram diminuindo de tempo. E se tirou algumas disciplinas que é fundamental voltar à sociologia, à psicologia, a antropologia. Como é que vai ser feito isso é o grande desafio. Mas nós realmente, o nosso futuro bacharel, ele tem que ser inovador, ele tem que ter a tecnologia, mas se ele tiver a base mais alicerçada, mais firme, as demais habilidades ele vai poder adquirir, ele vai poder buscar além da graduação. Muito bom. Pois é, Silvia, nós temos assim, as pessoas perguntam também o que a BBTur poderia auxiliar nesse momento, né? Mas exatamente isso, a criação do fórum mesmo, né? De estar dentro, atuando, porque a nossa maior preocupação dentro do organograma da nossa entidade nacional, o fórum, ele tem o mesmo nível do diretor executivo, ou seja, é uma preocupação imensa que nós temos,
porque nós somos, né, exatamente quem é que vai fazer acontecer esse mercado todo, né? Como é que nós vamos satisfazer? Então, a preocupação é muito grande com as direções das instituições de ensino. Nós estamos muito juntos, muito atuantes. E queremos, né, Silvia, promover uma live nossa com essa discussão, né? Porque como é que vai acontecer? Como é que mudanças nós vamos ter e que ajustes nós vamos ter para essa formação, para se poder... É uma preocupação, né? É isso, Silvia? Nós estamos quase finalizando já a nossa live, tá? Nós estamos com pouco tempo. Eu só quero ratificar aquilo que tu falaste. O nosso discurso, nessa gestão da BBT Nacional, do qual eu faço parte, o objetivo é justamente esse, é reforçar o fórum dentro da BBTur, quer dizer, o fórum está vinculado à BBTur, ele foi criado, e, ao meu ver, cada vez mais, para tratar desse cunho mais científico, no sentido da academia, no sentido das coordenações. Nós temos que estar mais próximos a estas coordenações, e é isso que a gente está caminhando para atingir. Ou seja, todo o conteúdo ou toda análise que a BBTur estiver defendendo e estar junto, eu acho que nessa própria pandemia, pelo movimento que a gente já fez aqui nas lives e discutindo, isso já é um grande mérito da BBTur, porque a gente estava muito mais distanciado. Hoje a gente está muito mais próximo. Nós somos juntos, E dou um recadinho para os ouvintes, né? A BBTur somos nós. Então, não é alguém que está fazendo, é cada um que puder estar junto conosco, estar se filiando e engrossando este caldo, é o nosso resultado, é o que nós esperamos conseguir para a representação. Eu, independente, eu tive 25 anos na academia, faz 3 meses que eu me aposentei, mas não é por isso que a nossa profissão, a minha formação, eu vou deixar de contribuir. Eu não posso esperar ninguém que faça por mim. Eu acho que todos nós temos que fazer por nós. Obrigada. Muito obrigada, Silvia, pela sua participação. E eu já queria te desafiar para a próxima live, onde nós vamos trazer o Ministério do Turismo, né? Vamos trazer também a CNM também dos municípios, né? Através do Mário. Vamos trazer a BAV. Até nós recebemos uma pergunta aqui, que antigamente era exigida a assinatura de um turismólogo, de um bacharel em turismo, para a agência estar operando, né? Que hoje houve um relaxamento, na minha visão, houve um relaxamento muito grande por parte dessas exigências que são fundamentais, porque tem que ter a responsabilidade, tem que ter a parte de gestão, né? Isso é um desafio que nós temos junto ao Ministério. Lembras que nós tivemos com o ministro do Turismo e agendamos com ele uma ida a Brasília, foi logo depois saiu a pandemia, no qual ele se colocou muito à disposição. Eu lembro também, na época do Invitur, que um turismólogo tinha que assinar. O que começou a acontecer? Havia pagamento e, na época, se eu não estou enganada, algum jurássico aí da minha época que está nos ouvindo vai poder afirmar, as prefeituras começaram a pagar contador para assinar o Invitur. Um absurdo, né? Então a gente também teve, na época, brigou por isso, justamente porque não poderia estar sendo assinado por qualquer outro profissional que não fosse o turismólogo. Temos muito caminho ainda, muita luta a conquistar, mas eu acho que a gente já conquistou bastante. Tá? Eu acho que sim, nós mudamos. Veio. Então, eu queria aqui agradecer a ti, especialmente, e a Kelly, que foi assim, maravilhosa, né, nesse trabalho, que nós vamos nos desafiar para uma próxima. E queria dizer para vocês que nós somos a maior rede de profissionais da área, né, do setor turístico,
participem, se afiliem, nós juntos somos mais fortes, e que nós temos o nosso Congresso Brasileiro, que é o CBTURES, né? Onde nós vamos apresentar esses trabalhos todos científicos, onde o fórum tem uma participação fundamental. Então, aqui, boa noite a todos. Queremos, assim, agradecer imensamente a todos que participaram, né? As autoridades e todos os colegas, as seccionais, e que a gente vai marcar, ainda para o mês de agosto, já uma grande live com tratar desse assunto. Para nós é fundamental. Se tivéssemos uma live falando nesse assunto todo dia, toda semana, seria ótimo. Mas nós chegamos lá, nós vamos chegar lá no Ministério, vamos chegar no Ministério da Educação e vamos buscar o nosso espaço. Muito obrigada, professora, pelo seu trabalho. Agradecer à professora Kelly também, por tudo que ela tem feito, e desejar a todos uma boa noite. E nos sigam, por favor. Sigam a BBTur. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.